de hoje vamos falar sobre freios. Nosso especialista Fernando Nicoletti vai dar dicas precisas sobre manutenção de freio automotivo. Bom pessoal, aqui nós temos a pinça, certo? A pinça do Peugeot. O cliente veio trazer o carro aqui para a gente fazer a verificação, reclamando de ruído, de barulho de chiado, esse tipo de coisa. Então a gente vai desmontar aqui para poder dar o diagnóstico certo aí, ok? Nesse caso aqui do Peugeot, nós temos uma pastilha orgânica, uma pastilha mais usada no mercado, uma pastilha mais em conta, ela é muito mais em conta, por isso, logicamente, mais usada. Porém, o desgaste dela é maior, certo? Ela dá uma frenagem muito boa, um achatamento muito mais forte, porém o desgaste dela muito mais prematuro do que as outras que nós temos no mercado aí. Nós temos a pastilha de cerâmica, que seria um top. Alguns carros importados exigem muito mais de freio, uma temperatura, trabalha em temperatura super alta e, logicamente, ela é uma pastilha com valor mais elevado, é uma pastilha que requer uns outros tipos de cuidado, vamos dizer assim. Coisa comum também que nós temos aí é o pessoal reclamando, às vezes, de barulho de ferro com ferro. O ferro com ferro seria o quê? A pastilha, ela tem a massa dela, que é a massa orgânica, pode ser cerâmica, todos os componentes que eles colocam. Ele vai acabar. Essa massa acaba, porém, a peça de aço que vai junto no êmbolo, ela vai raspar, ela vai ter um atrito junto com o disco. Aí vai ocasionar o quê? Vai ocasionar esse ruído, vai ocasionar o ferro com ferro, que o pessoal chama. Ó pessoal, vou mostrar para vocês aí, ó, o que acontece no caso se você demorar muito tempo para trocar suas pastilhas, tá? Logicamente, você vai ter uma frenagem menos eficiente, que vai estar ao final dela, e vai ter um grande desgaste do êmbolo. O êmbolo é essa peça aqui, ó, que vai na pinça. O que acontece? Você, ao final da sua pastilha, automaticamente o êmbolo vai ter um curso maior. Ele vai ter que empurrar mais a pastilha, ele vai vir mais para fora. Automaticamente ele vai consumir, em termos, a câmara do sistema de freio vai ficar com pouco óleo, correto? Com pouco curso de óleo. E isso aí vai acabar podendo travar o êmbolo aí e ocasionar algum transtorno, um acidente grave. A diferença do freio a disco e freio a tambor. Lógico, o freio a disco trabalha com êmbolo e pastilhas e o cavalete de pinça. O freio a tambor, ele trabalha com sapatas, chamadas lonas traseiras, onde é acionado o freio de mão. Alguns carros existem freio a disco na traseira também, mas especificamente falando em lonas, a frenagem do carro nós podemos compor em 70% dianteira e 30% traseira. Disco de freio, ó. Aqui nós temos um exemplo de disco de freio condenado, tá? Vocês podem ver aí o disco de freio ele trabalhando aí junto com a pinça, a pastilha, que você pode ver que está totalmente vitrificada. O disco também totalmente vitrificado, totalmente arranhado, né? Aí vocês podem ver aí, ó, como que a gente vai saber a hora certa de trocar um disco de freio. As montadoras recomendam entre 40 a 45 mil quilômetros aí para fazer a troca. Porém, há alguns itens que podem sobressair nesse ponto aí. Você está andando com o carro, você sentiu um barulho diferente, um barulho de ferro com ferro, alguma coisa, ou numa estrada, algum tipo de coisa assim, tá andando, na hora que você pisou no freio, dá aquela trepidaçãozinha no volante, isso ocorre muito devido à poça d'água, choque térmico, isso acontece bastante. E aí o que acontece? Acaba se empenando o disco e você acaba tendo esse tipo de problema. Você que tem seu carro automático, alguma coisa, você fala assim, poxa, mas como assim 40, 45 mil? Meu carro automático está durando 28, 30 mil quilômetros, é normal, isso é normal. É claro que você tem que entender, o carro automático você está usando mais o freio, o freio motor, vamos dizer assim, do carro automático, ele no sistema drive, ele fica livre, então automaticamente você vai usar
mais o freio no carro automático. Por isso esse desgaste excessivo. O passe de disco, ele é totalmente abominado pela montadora, tá? Ele não é recomendado de forma alguma. O que acontece? O disco, ele é uma peça de aço. Você imagina uma pressão de pastilhas e êmbolo empurrando. O que vai acontecer? Vai ocorrer o achatamento e essa peça, naturalmente, ela vai perder a sua função praticamente, vai. Pô, cara, mas e aí, o que é? O que é o passe do disco, na verdade? O passe do disco, na verdade, você vai levar a peça para um torno, esse torno vai vir com uma vidia, onde ele vai correr em cima da peça e vai tirar todo esse tipo de ranhura. Mas o que vai acontecer aí? Você vai perder material. Então, naturalmente, pode ocorrer uma ruptura do disco, ele vai trincar, vai quebrar e vai travar a roda. Aí a coisa vai ficar séria. Bom, pessoal, aqui nós descemos o carro, certo? Para mostrar para vocês aonde fica o reservatório de fluido de freio desse carro, o óleo de freio aqui, tá? Aqui nós temos a tampa do reservatório, que a gente saca. Aqui nós temos o sensor de nível de fluido. Isso aqui que vai alertar a gente no painel de instrumentos sobre o nível do fluido que temos aqui no reservatório, certo? As montadoras falam pra gente de 20, 25 mil quilômetros aí para fazer a troca, a substituição desse fluido, tá? Tanto pela fluidez, é um fluido compressível, a fluidez acaba inibindo um pouco na frenagem do carro, ocasionando problemas. E já tivemos casos até com o fluido estar tão sujo, tão danificado, que ele acaba comprometendo o sistema ABS do carro. Às vezes podem queimar o módulo ABS, ele acaba entupindo caninhos de freio, flexíveis, êmbolos. Então isso aí é muito importante, tá? Então a própria montadora falam de 20 e 25 mil para a gente fazer a drenagem total do sistema e colocar a especificação do DOT, que é uma coisa muito importante também a gente saber. Todos os carros, seu carro, se você for ver no manual do proprietário, toda a tampa do reservatório indica qual o fluido a ser usado, tá? Nossos carros aqui costumam usar DOT 3, DOT 4. Existe o DOT 5, que já é um carro de alta performance, já são carros já mais uma temperatura mais elevada, né? Sistema. Então aí você vai me perguntar, puxa vida, mas eu não posso completar o óleo no sistema? Você pode completar o óleo no sistema, porém ficar muito atento a uma questão. Quando esse nível de óleo baixa e você, por esse nível de óleo baixo, você deixa entrar ar no sistema, o que vai acontecer? Você vai ficar com um freio ineficaz. Você vai ter o pedal duro, você vai ter o sistema ABS, certamente vai acender, por exemplo, uma luz no painel de instrumento e você vai ter um freio totalmente inoperante, tá? Então fica muito esperto nisso aí. www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil, sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.